Ao tirar o pó do porta-retrato no escritório do milionário, a faxineira viu a foto de sua mãe ao lado dele. Ela ficou paralisada. O que ela disse o deixou sem palavras. O despertador tocou às 5 da manhã. Como sempre, Aline Tavares abriu os olhos no quarto pequeno que dividia com a filha Beatriz, de 8 anos, ainda dormindo profundamente abraçada ao ursinho de pelúcia desbotado. O barulho familiar da chuva batendo no telhado de zinco da casinha na periferia de São Paulo completava a trilha sonora de mais um dia que começava antes do sol nascer. Ai, meu Deus, me dá força para mais um dia, murmurou baixinho, fazendo o sinal da cruz antes de levantar da cama. A rotina era sempre a mesma. Banho rápido, café preto com pão amanhecido, beijinho na testa da Beatriz e na bochecha da vovó Nazaré, que já estava acordada, preparando o remédio para a diabetes. Cuidado na rua, minha filha, disse a avó, como todos os dias, segurando a mão calejada de Aline por alguns segundos. E lembra que Deus tem um plano para tudo, viu? Eu sei, vó. A senhora toma o remédio direitinho, tá? E não deixa a Bia chegar atrasada na escola. 2 conduções e quase 2 horas depois, Aline estava em frente ao imponente edifício espelhado no centro da cidade, onde funcionava o império empresarial dos Vasconcelos, 28 andares de vidro e aço que pareciam tocar o céu, tão diferente do seu mundinho na Zona Leste. O uniforme azul marinho da empresa terceirizada de limpeza estava impecável. Como sempre, Aline tinha orgulho do seu trabalho, mesmo sabendo que para a maioria das pessoas que circulavam por ali, ela era praticamente invisível. Mais uma funcionária que mantinha tudo funcionando nos bastidores. Sem nome, sem história, sem importância. Bom dia, seu Carlinhos, cumprimentou o porteiro, que sempre tinha um sorriso gentil para ela. Bom dia, Aline, como tá a menina? Crescendo e dando trabalho? Riu, ajeitando os materiais de limpeza no carrinho. Mas é uma bênção na minha vida. O elevador subiu direto para o 28º andar, onde ficava a presidência. O escritório de Fernando Vasconcelos era do tamanho da sua casa inteira, com uma vista deslumbrante da cidade e móveis que custavam mais do que ela ganhava em um ano. Mas Aline tinha aprendido a não se deixar intimidar. Trabalho era trabalho, e ela fazia o seu com dedicação. Fernando chegava sempre por volta das 9. Então, ela tinha quase 3 horas para deixar tudo perfeito. Primeiro a sala de reuniões, depois a secretária executiva e, por último, o gabinete principal. Era lá que ficavam as peças mais caras e delicadas, incluindo aquela coleção de porta-retratos antigos que ele tanto zelava, naquela manhã de quinta-feira. Enquanto passava o pano na estante de mogno maciço, Aline notou que um dos porta-retratos estava ligeiramente torto. Era uma peça linda, dourada, com detalhes trabalhados à mão. Sem pensar muito, esticou a mão para ajeitá-lo. Foi quando tudo mudou. O porta-retrato escorregou dos seus dedos como se tivesse vida própria, caindo no chão de mármore com um barulho que ecoou pelo escritório silencioso. O vidro se estilhaçou em pedaços pequenos, espalhando-se pelos seus pés. Ai, meu Deus! Exclamou, levando a mão ao peito. Que burrice a minha! Ajoelhou-se imediatamente para recolher os cacos. O coração disparado, perder o emprego não era uma opção. Não com a vovó Nazaré precisando de remédio caro e a Beatriz sonhando em fazer um curso de inglês. Foi quando seus olhos pousaram na fotografia que havia caído da moldura quebrada. O mundo parou. A imagem estava um pouco amarelada pelo tempo, mas nítida o suficiente para fazer o sangue gelar nas suas veias. Uma praia paradisíaca, areia branca, mar azul turquesa, e ali, abraçados e sorridentes, estavam 2 pessoas que ela reconheceu imediatamente. A mulher era sua mãe, Marta Tavares, linda aos 20 anos, com o mesmo sorriso que Aline via no espelho todos os dias, mas não era isso que a deixou em choque. Era o homem ao lado dela, jovem e apaixonado, beijando carinhosamente sua mãe. Era Fernando Vasconcelos, seu patrão, o homem que a tratava como se ela fosse invisível há 2 anos. As mãos tremeram segurando a fotografia. No verso, em letra caprichada, estava escrito: Marta e Fernando, Ilhabela, dezembro de 1995. Não pode ser, não pode ser, sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. A mente voltou aos fragmentos de memória da infância. Sua mãe,
sempre evasiva quando ela perguntava sobre o pai. Um dia você vai entender, minha filha. Ele não sabe que você existe. Mas se soubesse, te amaria muito. Eram sempre essas as palavras de Marta antes de mudar de assunto, com aquele olhar triste que Aline nunca conseguiu decifrar. O som da porta se abrindo a fez pular de susto. Fernando Vasconcelos entrou no escritório como um furacão, falando ao celular, gesticulando, concentrado nos negócios que movimentavam milhões. Parou abruptamente ao ver Aline ajoelhada no chão, cercada de cacos de vidro, segurando a fotografia com as duas mãos. "O que aconteceu aqui?" perguntou, desligando o telefone bruscamente. Aline levantou-se devagar, as pernas bambas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Fernando olhou para a moldura quebrada, depois para a fotografia nas mãos dela, e sua expressão mudou completamente. O rosto bronzeado empalideceu, os olhos escuros se arregalaram, a boca se entreabriu como se as palavras tivessem fugido. "E onde? Onde você conseguiu isso?" A voz saiu rouca, quase um sussurro. "Estava na moldura que eu derrubei, Dr. Fernando." Aline conseguiu falar, embora a voz tremesse. "Eu juro que foi sem querer. Eu só estava limpando e..." "Marta," ele murmurou, estendendo a mão trêmula para pegar a foto. "Marta Tavares." O nome da sua mãe saindo da boca dele foi como um soco no estômago. Aline sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto sem conseguir controlar. O senhor conhecia minha mãe?" Fernando ficou em silêncio por longos segundos, olhando fixamente para a fotografia como se estivesse vendo um fantasma. Quando finalmente ergueu os olhos para Aline, ela viu algo que nunca tinha visto nele: vulnerabilidade. Sua mãe. A voz dele saiu quase inaudível. "Marta Tavares era minha mãe." Aline engoliu o choro. "Ela morreu quando eu tinha 12 anos, num acidente de carro. Mas antes de morrer, ela me disse que meu pai não sabia que eu existia, mas que se soubesse me amaria muito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando largou a fotografia sobre a mesa, passou as mãos pelo cabelo grisalho, deu alguns passos para trás, como se precisasse de ar. Não pode ser", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Doutor Fernando." Aline deu um passo à frente, o coração na garganta. "O senhor é meu pai, não é?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Fernando a olhou nos olhos pela primeira vez em 2 anos. Realmente a viu, e Aline soube que ele estava vendo Marta nela. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava nervosa. "Meu Deus," ele sussurrou, se apoiando na mesa. "Meu Deus do céu." Fernando se deixou cair na poltrona de couro, as mãos tremendo enquanto segurava a fotografia. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido, restando apenas aquela imagem de um passado que ele havia tentado enterrar por quase 3 décadas. "Marta," sussurrou o nome como uma oração. "Minha Marta." Aline permaneceu de pé, sem saber se deveria ficar ou sair, observando o homem mais poderoso que conhecia se desmoronar diante dos seus olhos. Era estranho ver Fernando Vasconcelos, o magnata implacável, reduzido a um homem quebrado por uma simples fotografia. "Doutor Fernando, o senhor a amava?" perguntou baixinho, a voz ainda embargada. Ele ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez, Aline viu lágrimas no rosto de um homem que sempre pareceu feito de aço. "Amava." Ele riu amargamente. "Eu a adorava. Ela era a luz da minha vida. A única mulher que já amei de verdade." Dezembro de 1995. Ilhabela. Fernando tinha 22 anos e acabava de se formar em administração. Marta cursava medicina, uma menina humilde que pagava a faculdade trabalhando meio período numa farmácia. Eles se conheceram numa festa de formatura, e foi amor à primeira vista. "Você vai rir de mim," ele disse, segurando a mão dela enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol. "Mas eu nunca acreditei em alma gêmea até te conhecer." "Não vou rir." Marta sorriu, parando para olhá-lo nos olhos. "Porque eu sinto a mesma coisa." Eles passaram o Natal juntos naquela pousada simples em Ilhabela. Fernando havia mentido para os pais, dizendo que ia viajar com amigos da faculdade. Não podia contar que estava apaixonado por uma menina pobre.
Não quando a empresa da família estava à beira da falência e dependia de um casamento estratégico para se salvar. Eu era um covarde. Fernando voltou ao presente, limpando os olhos. Um maldito covarde que escolheu o dinheiro em vez do amor. O que aconteceu? Aline se aproximou, sentando na cadeira em frente à mesa. Meus pais descobriram sobre nós. Fizeram uma chantagem emocional terrível, dizendo que eu era responsável por salvar a empresa, por preservar o emprego de centenas de famílias. E havia a Renata. O nome da esposa saiu como se fosse veneno. Renata Meirelles, filha de uma família poderosa que podia injetar o capital que precisávamos. Os pais dela e os meus já tinham tudo acertado. Um casamento de conveniência que salvaria as duas empresas. E minha mãe, eu terminei com ela por telefone. A voz dele se quebrou. Por telefone. Você entende? Disse que tinha sido apenas uma aventura de férias, que ia me casar com outra pessoa. Ouvi ela chorar do outro lado da linha e desliguei. Aline fechou os olhos, imaginando a dor que sua mãe deve ter sentido. A mulher doce e sonhadora que ela conheceu sendo despedaçada por um telefonema cruel. Ela tentou entrar em contato. Tentou muitas vezes nos primeiros meses. Fernando suspirou. Ligações, cartas. Até apareceu uma vez na empresa, mas eu já estava noivo da Renata, já estava morto por dentro. Mandei seguranças a mandarem embora. Ela estava grávida. Aline disse, a raiva começando a ferver no peito. Minha mãe estava grávida e o senhor a tratou como uma qualquer. Eu não sabia. Ele se levantou bruscamente. Juro por Deus que não sabia. Se eu soubesse que ela estava esperando um filho meu. O que faria? Abandonaria a esposa rica para ficar com a pobre grávida? A pergunta atingiu Fernando como uma bofetada. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A verdade doía demais para ser admitida. O celular de Aline tocou, interrompendo o momento tenso. Era a vovó Nazaré. Oi, vó. Minha filha. Você pode vir em casa no almoço. Tem uma coisa importante que preciso te mostrar. Agora não é uma boa hora. Vó, estou no meio de uma situação aqui no trabalho. É sobre sua mãe, Aline. É sobre a carta que ela deixou para você. O sangue de Aline gelou. Que carta? A carta que ela me pediu para te dar quando você completasse 28 anos. Ou se algo acontecesse comigo. Hoje de manhã, depois que você saiu, eu acordei com um aperto no peito e pensei: Nazaré, chegou a hora. Tem coisa que não pode esperar? Fernando, que havia escutado a conversa, olhou para Aline com os olhos arregalados. Vó, eu vou aí agora. Leva esse homem com você, disse Nazaré, surpreendendo Aline. Como assim? Leva o pai da minha neta comigo? Chegou a hora dele saber de tudo. Uma hora depois, Fernando Vasconcelos estava pela primeira vez na vida pisando numa casa da periferia. A casinha simples de Nazaré, com suas paredes descascadas e móveis antigos, era um universo completamente diferente do seu mundo de luxo. Mas foi ali, sentado no sofá de plástico da sala pequena, que ele conheceu sua neta. Vô, a mamãe disse que você é meu avô. Beatriz chegou correndo da escola, ainda de uniforme, os olhos brilhando de curiosidade. Fernando sentiu o coração parar. A menina era a cara de Aline, que por sua vez era a cara de Marta. 3 gerações de mulheres lindas que ele havia perdido por pura covardia. Oi, princesa, conseguiu dizer, a voz embargada. Você é ainda mais linda do que sua mãe me disse. Nazaré apareceu da cozinha carregando uma caixa de sapatos velha e amarelada. Seus olhos, ainda vivos apesar dos 80 anos, estudaram Fernando de cima a baixo. Então você é o Fernando, disse sem rodeios. O homem que quebrou o coração da minha neta. Dona Nazaré, eu. Senta e escuta. Ela o interrompeu colocando a caixa na mesa. Chegou a hora de você saber que tipo de homem você foi. Nazaré abriu a caixa com cuidado, revelando pilhas de cartas amareladas. Fotos e documentos. No topo, um envelope lacrado com o nome Aline escrito na letra caprichada de Marta. Sua mãe escreveu isso quando descobriu que estava doente. Nazaré entregou o envelope para Aline. Disse que se algum dia você encontrasse seu pai, ele precisava saber a verdade toda. Aline abriu a carta com as mãos tremendo. A letra de Marta dançou diante dos seus olhos embaçados pelas lágrimas. Lê em voz alta, minha filha, pediu Nazaré. Ele precisa ouvir. Aline respirou fundo e começou. Minha filha querida,
Se você está lendo isso, significa que finalmente encontrou seu pai, Fernando. Se você está aí, escute bem. Eu tentei te contar sobre nossa filha dezenas de vezes. Liguei, escrevi, implorei para te ver, mas sua esposa sempre interceptava tudo. Fernando empalideceu. Renata sabia. Renata não apenas sabia como fez de tudo para nos separar. Ela pagou médicos para esconderem informações sobre meu parto. Subornava porteiros para não me deixarem subir no seu prédio. Chegou até a ameaçar me denunciar por perturbação se eu não parasse de procurar você. Meu Deus, Fernando sussurrou, passando as mãos pelo rosto. Mas eu nunca parei de te amar, Fernando, e nunca falei mal de você para nossa filha. Disse apenas que você não sabia dela, porque eu acreditava que era verdade. Agora entendo que você foi manipulado tanto quanto eu. A carta continuava, revelando anos de sofrimento, de luta sozinha, de amor incondicional por uma filha que carregava os olhos do homem que a havia rejeitado. Quando Aline terminou de ler, o silêncio na sala era total. Beatriz havia adormecido no colo de Nazaré. Fernando chorava abertamente, e Aline sentia um misto de raiva e pena do homem que descobrira ser seu pai. Eu destruí tudo, ele murmurou. Destruí a mulher que amava e perdi 28 anos da vida da minha filha. Agora você sabe, disse Nazaré, a voz firme. A questão é, o que vai fazer com essa verdade? A mansão dos Vasconcelos em Alphaville nunca havia presenciado uma tempestade como aquela. Fernando chegou em casa às 7 da noite. Ainda em estado de choque, carregando a caixa de cartas de Marta e com o peso de 28 anos de arrependimento nos ombros, Renata estava na sala de estar, impecável como sempre em seu vestido Chanel, tomando vinho branco enquanto folheava uma revista de decoração. Aos 47 anos, ela mantinha a beleza fria e calculista que havia seduzido os pais de Fernando décadas atrás. Que cara é essa? Querido, perguntou sem levantar os olhos da revista. Parece que viu um fantasma. Preciso falar com você e as crianças. Agora. O tom grave de Fernando fez Renata erguer a cabeça. Ela conhecia o marido há tempo suficiente para saber quando algo sério estava acontecendo. Eduardo, Gabriela, venham aqui, gritou. Eduardo desceu correndo da academia particular que havia montado no andar superior, aos 24 anos. Era a versão jovem do pai, alto, moreno, com o mesmo queixo obstinado, mas onde Fernando tinha aprendido diplomacia nos negócios, Eduardo só conhecia a força bruta. Que foi, pai? Interrompeu meu treino no meio. Gabriela apareceu logo depois, saindo do escritório onde cursava direito online. Aos 22 anos, ela era uma mistura perfeita entre a elegância da mãe e a determinação do pai, mas com um coração que ainda não havia endurecido completamente. Senta todo mundo, Fernando pediu, colocando a caixa na mesa de centro. O que vou contar vai mudar nossa família para sempre. Renata franziu o senho, um arrepio de apreensão subindo pela espinha. Eduardo se jogou no sofá com um ar impaciente, enquanto Gabriela se sentou na poltrona, curiosa. Hoje eu descobri que tenho uma filha. Fernando disparou, sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir os pássaros cantando no jardim. Renata deixou a taça de vinho escorregar da mão, despedaçando-se no chão de mármore. O que você disse? A voz dela saiu rouca. Uma filha de 28 anos, Aline Tavares. A mãe dela era Marta. A mulher que eu amava antes de me casar com você? Eduardo saltou do sofá, como se tivesse levado um choque. Tá brincando, né, pai? Isso é algum tipo de pegadinha. Não é brincadinha, Eduardo. Aline trabalha como faxineira no meu escritório há 2 anos. Hoje ela encontrou uma foto minha com a mãe dela. E... uma faxineira. Renata se levantou, o rosto pálido, mas os olhos faiscando de raiva. Você está me dizendo que uma empregada apareceu na sua vida alegando ser sua filha, e você acreditou. Ela tem uma carta da mãe, fotos, documentos, e Renata. Fernando olhou diretamente para a esposa. Ela disse que você sabia, que você interceptou as tentativas de contato da Marta quando ela estava grávida. A máscara de surpresa de Renata escorregou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Fernando ver a verdade estampada no rosto dela. Isso é absurdo. Como você pode acreditar numa aproveitadora que quer dar o golpe da barriga atrasado em 30 anos? Eduardo bateu o punho na mesa. É isso aí, pai.
Você é bilionário. Claro que essa mulher ia inventar uma história dessas. Aposto que ela nem filha sua é. Ela é minha filha. Fernando disse com firmeza. Eu vi ela, Eduardo. É a cara da Marta. Tem os mesmos olhos, o mesmo sorriso, e tem uma filha de 8 anos. Minha neta. Neta. Gabriela falou pela primeira vez, a voz pequena. Eu tenho uma sobrinha. Não, tenho uma irmã e uma sobrinha. Fernando corrigiu. E elas vão fazer parte desta família a partir de agora. Eduardo explodiu. Fazer parte da família, pai. Você enlouqueceu. Essa mulher vai querer metade da herança. Ela vai destruir tudo que você construiu. O que eu construí foi em cima de mentiras e manipulações. Fernando olhou para Renata, que havia empalidecido completamente. Não é mesmo, querida esposa? Renata tentou recuperar a compostura. Fernando, você está sendo irracional. Vamos contratar investigadores, fazer teste de DNA, verificar se... Já sei que ela é minha filha. Ele a interrompeu. A questão agora é como vamos lidar com isso como família. Como família? Eduardo riu amargamente. Ela não é família. É uma estranha que quer nossa grana. Eduardo, pare. Gabriela repreendeu o irmão. Deixa o pai explicar direito. Fernando pegou algumas fotos da caixa e mostrou para os filhos. Gabriela pegou uma delas com cuidado. Aline no hospital, segurando Beatriz recém-nascida, com um sorriso cansado, mas radiante. Ela é bonita, admitiu Gabriela baixinho. E a menina? É realmente nossa sobrinha. É sim, Beatriz. Uma menina inteligente e doce que nunca teve um avô. Eduardo arrancou a foto da mão da irmã. Não acredito que vocês estão caindo nessa, pai. Ela trabalha há 2 anos na sua empresa. Você acha que é coincidência? Ela não planejou tudo isso? Ela foi contratada por uma empresa terceirizada, Eduardo. Nem sabia que eu era o dono da empresa onde trabalhava. Ah, claro. Eduardo jogou a foto na mesa. E eu nasci ontem, pai. Essa mulher é uma oportunista. Aposto que ela já estava investigando nossa família há anos, esperando a oportunidade perfeita para dar o golpe, Renata, que havia ficado quieta processando a situação. Finalmente encontrou a voz. Fernando, mesmo que ela seja sua filha, isso não muda nada entre nós. Foi algo que aconteceu antes do nosso casamento. Não tem por que afetar nossa família agora. Não muda nada. Fernando a encarou. Renata, você sabia que Marta estava grávida? Você fez de tudo para impedir que eu soubesse. Você destruiu a chance de eu conhecer minha filha desde bebê. Eu protegi nossa família. Ela explodiu, finalmente mostrando as verdadeiras cores. Protegi nosso casamento, nossa posição social, o futuro dos nossos filhos. Se você tivesse ficado sabido daquela gravidez, teria abandonado tudo por uma. Uma qualquer. Fernando se levantou, a voz tremendo de raiva. Você está falando da mulher que eu amava e da mãe da minha filha? Amava. Eduardo riu cruelmente. Pai, você largou ela para se casar com a mamãe? Se amasse mesmo, não teria feito isso. A acusação do filho atingiu Fernando como um murro no estômago. Era a verdade mais crua e dolorosa. Ele havia escolhido o dinheiro em vez do amor. Vocês têm razão, ele admitiu, a voz quebrando. Eu fui um covarde. Abandonei a mulher que amava por conveniência. Mas agora eu tenho a chance de fazer a coisa certa. A coisa certa. Renata estava histérica agora. Fernando, se você trouxer essa mulher para perto da nossa família, ela vai destruir tudo. Ela vai querer dinheiro, reconhecimento, herança. Nossos filhos vão perder metade de tudo. Eu não me importo com dinheiro, Gabriela disse baixinho, surpreendendo a todos. Se ela realmente é minha irmã, eu gostaria de conhecê-la. Eduardo olhou para a irmã como se ela tivesse perdido a razão. Gabi, você não está pensando direito. Essa mulher vai querer nossa parte da herança. E daí? Gabriela encarou o irmão. Dinheiro a gente faz, família a gente não escolhe. Mas quando aparece, a gente abraça. Família. Eduardo estava fora de si. Ela não é nossa família. É uma intrusa. Uma aproveitadora que apareceu do nada para estragar nossa vida. Chega. Fernando bateu o punho na mesa, fazendo todos se calarem. Aline é minha filha. Beatriz é minha neta. E elas vão ser tratadas como parte desta família. Quem não conseguir aceitar isso, que se retire. Você não pode estar falando sério. Renata sussurrou, o rosto branco como papel.
Estou falando muito sério. Amanhã eu vou à empresa de advocacia alterar meu testamento. Aline vai ter direito à parte dela como minha filha legítima. Eduardo saiu da sala como um furacão, batendo portas. Renata o seguiu, murmurando sobre consultar advogados e proteger os interesses da família. Gabriela ficou sozinha com o pai, mexendo nas fotos espalhadas na mesa. Pai, ela disse suavemente, você realmente a amava, a mãe dela. Fernando pegou a foto de Ilhabela, passando o dedo sobre o rosto de Marta. Amava mais que a minha própria vida. Foi o maior erro que já cometi, largar ela. Então agora você tem a chance de conhecer um pedaço dela que ainda está vivo. Fernando olhou para a filha mais nova. Grato por ter pelo menos uma pessoa na família disposta a abrir o coração. Você quer conhecer sua irmã? Gabriela sorriu pela primeira vez na noite. Quero conhecer minha irmã e minha sobrinha. Nossa família acaba de ficar maior, não é? Renata trancou-se no escritório particular da mansão, assim que a reunião familiar terminou. Suas mãos tremiam enquanto abria o laptop e digitava uma senha complexa para acessar uma pasta oculta que Eduardo e Gabriela jamais imaginaram existir. Projeto Segurança Familiar. Era assim que ela havia batizado anos de vigilância meticulosa sobre qualquer ameaça ao Império Vasconcelos. E Aline Tavares estava bem ali, documentada em centenas de fotos, relatórios e gravações. O primeiro arquivo datava de 2019. Uma foto granulada de Aline saindo de um ônibus, carregando materiais de limpeza. Renata havia contratado um investigador particular, assim que soube que uma empresa terceirizada estava enviando funcionários para o prédio da empresa. Bom, paranoia sempre valeu a pena, murmurou, clicando no segundo arquivo, relatório confidencial. Marco Antônio Silva, investigações particulares, cliente. Renata Meirelles Vasconcelos, assunto. Aline Tavares Santos, data. 15 de março de 2019, a investigada é filha de Marta Tavares, falecida em 2007, e de pai desconhecido. Trabalha como faxineira, mãe solteira de uma menina de 6 anos. Mora com a avó na Zona Leste, sem antecedentes criminais. Não possui bens ou conta bancária significativa. Renata sorriu amargamente. Ela sempre soubera da existência da filha de Marta. Havia acompanhado de longe o crescimento de Aline, esperando o dia em que a menina pudesse se tornar uma ameaça. Quando descobriu que ela havia sido contratada para trabalhar no prédio de Fernando, viu a oportunidade perfeita. Deixa ela chegar perto, disse para si mesma na época. Quando ela se mostrar, eu vou estar pronta. Por 2 anos, Renata havia documentado cada movimento de Aline. Sabia que ela acordava às 5 da manhã, que levava marmita de casa, que pegava 2 conduções para trabalhar, sabia que Beatriz ia bem na escola e que a vovó Nazaré tomava remédio para diabetes. Mas o que ninguém sabia é que Renata havia instalado gravadores no escritório de Fernando. Clicou no arquivo de áudio mais recente, sua própria voz ecoou pelo escritório. Fernando, mesmo que ela seja sua filha, isso não muda nada entre nós. Não muda nada, Renata. Você sabia que Marta estava grávida. Eu protegi nossa família, protegi nosso casamento, nossa posição social, o futuro dos nossos filhos. Perfeito. A confissão dele sobre amar Marta estava gravada. A admissão de que pretendia alterar o testamento também. Material mais do que suficiente para um divórcio milionário. O telefone tocou. Eduardo. Mãe, você viu o que o papai falou. Ele enlouqueceu completamente. Calma, meu filho. Vem aqui no meu escritório. Temos que conversar. 20 minutos depois, Eduardo estava no escritório, ainda com as roupas de treino suadas, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Não posso acreditar que a Gabi está do lado dele, explodiu. Ela quer conhecer a irmã. Que irmã? Uma favelada oportunista. Eduardo, senta e me escuta. Renata puxou uma cadeira. Sua irmã é jovem e romântica. Ela vai cair na lábia dessa mulher. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. O que você quer dizer? Renata mostrou algumas fotos no laptop. Aline chegando ao trabalho. Aline buscando Beatriz na escola. Aline no mercado. Você estava investigando ela. Eduardo arregalou os olhos. Eu investigo qualquer ameaça à nossa família. E ela sempre foi uma ameaça, desde o dia que nasceu. Espera aí. Eduardo se aproximou da tela. Você sabia que ela existia?
Renata respirou fundo. Era hora de contar parte da verdade para o filho. Eu sabia que Marta tinha uma filha. Sabia que ela trabalhava como faxineira. E quando soube que ela havia sido contratada para trabalhar no prédio do seu pai, eu deixei acontecer. Por quê? Porque é melhor ter o inimigo onde você pode vê-lo, enquanto ela estava lá. Invisível. Eu podia controlar a situação. O problema é que agora ela se revelou. Eduardo olhou para as fotos com uma expressão estranha no rosto. Mãe, ela se parece mesmo com o papai. E com a gente também. Eduardo. Renata segurou o rosto do filho com as 2 mãos. Você é meu primogênito. Você é o herdeiro legítimo de tudo que construímos. Não pode deixar uma estranha tomar o que é seu por direito. Mas o que podemos fazer? O papai já decidiu. Renata sorriu friamente. Seu pai tomou uma decisão emocional. Homens fazem isso quando se sentem culpados. Mas decisões emocionais podem ser revertidas com as estratégias certas. Que tipo de estratégias? Primeiro, vamos expor essa mulher pelo que ela realmente é, uma oportunista. Segundo, vamos mostrar para seu pai que esse reconhecimento pode destruir nossa posição social e nossos negócios. Eduardo assentiu, os olhos brilhando com uma determinação perigosa. E se isso não funcionar, sempre há outras opções. Renata disse vagamente. Por enquanto, vamos focar em separar seu pai dessa influência negativa. Enquanto isso, na casa simples da Zona Leste, Aline tentava processar tudo o que havia acontecido. Beatriz estava dormindo, finalmente exausta depois de fazer 1000 perguntas sobre o vovô rico que havia aparecido na vida delas. Vó, a senhora acha que eu fiz certo? Perguntou, sentada na cozinha pequena, tomando chá de camomila. Nazaré mexia lentamente o açúcar na própria xícara. Minha filha, sua mãe sonhava com esse dia. O dia que você conheceria seu pai. Mas não assim, né? Não com ele casado, com uma família, com tanta complicação. A vida raramente é simples, Aline. Mas verdade é verdade. Não importa quando ela apareça. O celular de Aline tocou. Era Fernando. Oi, pai. A palavra ainda soava estranha. Oi, filha. Consegue conversar? Consigo sim. Queria te avisar que conversei com minha família hoje. Foi complicado, imagino. E como eles reagiram? Eduardo não reagiu bem. Está vendo você como uma ameaça, Renata? Bem, Renata confirmou que sabia sobre você e sua mãe, Gabriela, minha filha mais nova. Quer conhecer você? Aline sentiu o estômago revirar. Eles me odeiam, né? Não todos. E mesmo os que estão resistindo, eles vão entender com o tempo. Você é minha filha. Aline, isso não é negociável. Fernando. Ela usou o nome dele pela primeira vez. Eu não quero causar problemas na sua família, não quero dinheiro, não quero herança. Só queria conhecer meu pai. Você não está causando problemas. Você está revelando problemas que já existiam. E sobre dinheiro, Aline, você é minha filha, Beatriz é minha neta, vocês têm direito a uma vida melhor. Mas, nada demais. Amanhã vou passar aí para buscar vocês. Quero apresentar você e a Beatriz para a Gabriela. E quero que vocês tenham uma conversa de irmãs. Depois de desligar, Aline ficou olhando para o telefone. Nazaré observava a neta com seus olhos sábios. Tá com medo? Muito. E se eles me rejeitarem? E se eu não conseguir me encaixar nesse mundo deles? Minha filha. Nazaré segurou a mão de Aline. Você é filha de Fernando Vasconcelos, mas também é neta de Maria Nazaré Silva. Você tem sangue de guerreira nas veias. Não esquece disso. Na mansão de Alphaville, Gabriela estava no quarto, pesquisando no Google sobre como conhecer irmãos adultos, quando recebeu uma mensagem do pai. Amanhã vou trazer Aline e Beatriz para conhecer você. Prepare seu coração para ganhar uma família. Ela sorriu digitando de volta. Já preparei, pai. Mal posso esperar. Do outro lado da parede, Eduardo estava no telefone com alguns amigos, investigando maneiras de proteger a família de aproveitadoras. E no andar de baixo, Renata terminava de fazer backup de todas as suas gravações secretas. A guerra pela família Vasconcelos estava apenas começando. O BMW preto de Fernando chamou mais atenção na rua da Aline do que uma nave espacial. Vizinhos saíram das casas para ver o carro importado estacionado em frente à casa simples de Nazaré.
e as fofocas se espalharam como fogo em palha seca. "Mãe, o vovô é rico mesmo", Beatriz exclamou, os olhos arregalados ao ver o carro. "Ele tem motorista e tudo." "Não é motorista, princesa." Fernando sorriu, saindo do carro. "Eu mesmo dirijo." "Bom dia, dona Nazaré." A avó de Aline estudou Fernando de cima a baixo com seus olhos perspicazes. Ele estava mais simples hoje, sem terno. Apenas uma camisa social e calça jeans, tentando parecer menos intimidador. "Bom dia, entre. Tome um café." "Obrigado, mas não precisa se incomodar." "Não é incômodo, é educação." Fernando entendeu que não era um convite, mas uma ordem. Sentou-se na mesinha da cozinha, aceitando o café preto forte que Nazaré serviu numa xícara de porcelana antiga. "Bonita a xícara", comentou. "Era da minha mãe. Uma das poucas coisas que restaram quando perdemos tudo na seca de 1953. Nazaré o encarou. "A gente aprende a valorizar o que tem quando já perdeu quase tudo." A indireta não passou despercebida. Fernando assentiu respeitosamente. "Dona Nazaré, eu sei que cometi erros terríveis no passado, mas quero fazer o certo agora. Fazer o certo é bom, mas tomar cuidado é melhor." Ela baixou a voz. "Sua esposa não vai aceitar isso quieta. Mulher como ela não desiste fácil do que considera dela." "A senhora está certa. Por isso trouxe isso aqui." Fernando tirou um envelope do bolso e entregou para Nazaré. Dentro havia um cartão de débito e uma folha com senhas. "Tem 50 mil reais nessa conta, para vocês se protegerem, caso precisem sair de casa ou contratar segurança." Aline, que estava arrumando as coisas de Beatriz, ouviu a conversa e voltou correndo para a cozinha. "Fernando, não posso aceitar isso." "Pode e vai aceitar." Ele foi firme. "Aline, você não conhece a Renata como eu conheço. Ela é capaz de qualquer coisa para proteger o que considera dela. Mas 50 mil é dinheiro de lanche para mim." "Filha," Fernando segurou a mão dela, "mas pode salvar a vida de vocês se a coisa ficar feia." Nazaré guardou o cartão na bolsa sem hesitar. "Eu aceito. Experiência de vida ensina que dinheiro na mão é melhor que promessa no ar." O encontro com Gabriela foi marcado num restaurante elegante no shopping Iguatemi. Fernando achou que seria território neutro, longe da tensão da mansão familiar. Mas quando chegaram, Aline se sentiu completamente deslocada. O restaurante era daqueles com garçons de gravata e pratos que custavam mais que seu salário mensal. Beatriz ficou fascinada com a decoração dourada e os lustres de cristal. "Mãe, aqui parece um castelo", sussurrou alto demais, fazendo algumas pessoas olharem. Gabriela estava numa mesa no fundo, nervosa, mexendo no celular, quando viu Fernando se aproximando com Aline e Beatriz. Levantou-se com um sorriso tímido. A primeira coisa que impressionou Aline foi como Gabriela era bonita. Cabelos castanhos escuros, pele perfeita, roupas que certamente custavam uma fortuna. Mas havia gentileza nos olhos dela, uma curiosidade genuína. "Oi", Gabriela disse baixinho. "Eu sou a Gabriela, Aline, e essa é minha filha, Beatriz." "Oi, tia." Beatriz cumprimentou sem cerimônia. "Você é muito bonita, parece princesa." Gabriela riu, imediatamente conquistada pela espontaneidade da sobrinha. "Obrigada, linda. Você que é uma princesa de verdade." O almoço começou tenso, mas aos poucos o gelo foi derretendo. Gabriela fez perguntas sobre a vida de Aline com curiosidade genuína, não com o ar de superioridade que Aline esperava. "Como é trabalhar na empresa do papai sem saber que ele era seu pai?" perguntou. "Estranho, agora que eu sei." Aline mexeu na salada. "Às vezes eu olhava para ele e sentia uma coisa estranha. Sabe, como se conhecesse ele de algum lugar, mas nunca imaginei. Deve ter sido um choque descobrir assim." "Foi. Ainda estou processando tudo." Fernando observava as duas filhas conversando, o coração apertado. Eram tão diferentes, vindas de mundos opostos, mas havia uma conexão natural entre elas. "Gabi", ele disse, "a Aline me trouxe alguns documentos sobre a morte da mãe dela, coisas que me deixaram preocupado." "Que tipo de documentos?" Aline tirou da bolsa uma pasta com papéis amarelados. "São relatórios médicos que minha avó guardou. O médico que atendeu minha mãe no hospital escreveu que suspeitava de sabotagem no carro." Gabriela pegou os papéis, franzindo o senho conforme lia. "Falha mecânica suspeita nos freios. Necessária investigação policial." "Pai, isso foi investigado."
Não, Fernando admitiu. Na época, a família da Renata tinha muito poder na cidade onde sua mãe morava. Eles conseguiram que o caso fosse arquivado como acidente. Você acha que... Gabriela parou, não conseguindo terminar a frase. Eu não sei mais no que acreditar. Fernando suspirou. Por isso vou contratar investigadores. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com Marta, Beatriz, que estava quieta colorindo um desenho que o restaurante havia dado. Ergueu a cabeça. Vovô, minha mãe era má. Não, princesa. Fernando segurou a mãozinha dela. Sua avó Marta era uma pessoa muito boa. Só estamos tentando entender melhor a história dela. Gabriela olhou para Aline com uma expressão séria. Se alguém machucou sua mãe, nossa mãe, a gente vai descobrir. A palavra nossa fez o coração de Aline acelerar, pela primeira vez. Ela sentiu que talvez pudesse ter uma família de verdade. À tarde, Fernando deixou Aline e Beatriz em casa e foi direto para o escritório de Marcos Antonelli, o investigador particular mais respeitado de São Paulo. Marcos era um ex-delegado com 30 anos de experiência e fama de nunca desistir de um caso. Fernando, você tem certeza de que quer mexer nesse vespeiro? Marcos perguntou depois de ouvir toda a história. Faz 28 anos. Evidências podem ter desaparecido. Testemunhas podem ter morrido. Tenho certeza. Preciso saber o que aconteceu com Marta. E se descobrirmos que realmente foi sabotagem, e se sua esposa estiver envolvida? Fernando ficou em silêncio por um longo momento. Então que seja. Verdade é verdade, não importa o que custe. Marcos assentiu, fazendo anotações. Vou precisar de tudo que você tem sobre a morte dela. Relatórios médicos, boletim de ocorrência, qualquer coisa. Aline tem alguns documentos. Vou pedir para ela te passar. E Fernando? Marcos olhou sério. Se vamos investigar isso, sua família precisa saber. Essas coisas têm uma forma de vazar. E é melhor que venha de você, naquela noite. Na mansão dos Vasconcelos, Fernando reuniu a família novamente. Dessa vez, o clima estava ainda mais tenso. Eduardo nem olhou para o pai quando ele entrou na sala. Contratei um investigador para apurar a morte da mãe da Aline. Anunciou sem rodeios. Renata empalideceu. Por que faria uma coisa dessas? Porque tenho evidências de que não foi acidente? Eduardo finalmente olhou para o pai. Evidências. Que evidências? Fernando mostrou os documentos médicos. O médico que atendeu Marta suspeitava de sabotagem no carro. A investigação foi abafada na época. Por quem? Gabriela perguntou. Fernando olhou diretamente para Renata. Por pessoas com influência suficiente para fazer um caso de homicídio desaparecer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Renata tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Fernando, você está sendo paranoico. Acidentes acontecem. Não precisa inventar teorias conspiratórias para justificar sua culpa. Não é paranoia, Renata. É justiça. Se alguém matou Marta, eu vou descobrir quem foi. Eduardo se levantou abruptamente. Isso é loucura. Vocês estão deixando essa mulher destruir nossa família com mentiras e invenções. Eduardo. Fernando olhou para o filho. Se você não tem nada a esconder, não deveria ter medo da verdade. Algo no olhar de Eduardo mudou, por uma fração de segundo. Fernando viu medo real nos olhos do filho mais velho. Medo e culpa. Eu não tenho medo de nada. Eduardo disse, mas a voz saiu trêmula. Só não gosto de ver nossa família sendo destruída por uma estranha. Depois que Eduardo saiu da sala, pisando duro, Gabriela se aproximou do pai. Pai, o Eduardo estava estranho, você percebeu? Fernando assentiu pensativo. Percebi, e isso me preocupa mais do que deveria. Eduardo acordou gritando pela terceira vez naquela semana. As lençóis estavam encharcados de suor, e suas mãos tremiam descontroladamente. O pesadelo sempre começava igual. Uma menininha chorando, um carro vermelho, e suas próprias mãos pequenas mexendo em algo embaixo do capô. Merde, murmurou, passando as mãos pelo rosto molhado de suor. Eram 3 da manhã. Eduardo levantou da cama, foi até a cozinha gourmet da mansão e serviu-se um copo de água gelada, desde que o pai havia mencionado a investigação sobre a morte de Marta. Os pesadelos tinham se intensificado. Por que não consigo lembrar direito? Pensou, apoiando-se na bancada de mármore. Por que toda vez que penso naquele período, minha cabeça dói? Aos 24 anos?
Eduardo tinha uma memória privilegiada para negócios. Lembrava-se de detalhes ínfimos de contratos milionários. Mas sobre sua infância entre os 8 e 12 anos, havia lacunas estranhas, como se alguém tivesse apagado pedaços de sua mente. O som de passos no corredor o fez olhar para trás. Era Renata, em roupão de seda, com uma expressão preocupada. "Pesadelo de novo?" perguntou baixinho. "Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa." Eduardo se virou para ela. "Quando eu era criança, eu fiz alguma coisa errada. Alguma coisa que vocês me fizeram esquecer." Renata ficou pálida. "Por que está perguntando isso?" "Porque desde que o papai começou a falar dessa investigação, eu tenho pesadelos. Sempre a mesma coisa. Uma menininha chorando, um carro vermelho, e eu mexendo em alguma coisa. Parece real demais para ser só sonho." Renata se aproximou, segurando o rosto do filho com as 2 mãos. "Eduardo, você era uma criança sensível. Às vezes ficava confuso, imaginava coisas. O psicólogo disse que era normal." "Que psicólogo?" "Eu não lembro de nenhum psicólogo." "O Dr. Marcelo. Você consultou com ele por alguns anos quando era pequeno." Renata desviou o olhar. "Ele ajudou você a superar alguns traumas de infância." "Que traumas?" Eduardo segurou o pulso da mãe. "Mãe, que traumas?" "Não é importante agora." Ela tentou se afastar, mas ele a segurou. "É importante sim. Mãe, eu preciso saber. O que aconteceu comigo quando eu era criança?" Renata respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Senta aí, meu filho. Vou te contar." Eles se sentaram na sala íntima adjacente à cozinha. Renata serviu-se uma dose de conhaque antes de começar. "Quando você tinha 10 anos, descobriu que seu pai havia tido um relacionamento antes de se casar comigo. Você ouviu uma discussão nossa e ficou muito perturbado." "E que tipo de discussão?" "Seu pai havia recebido uma carta de uma ex-namorada. Ela estava ameaçando causar problemas para nossa família. Você ouviu quando eu disse que ela era uma ameaça, que podia destruir tudo que tínhamos?" Eduardo franziu o senho, tentando se lembrar. Fragmentos nebulosos começaram a se formar em sua mente. "Continue. Você ficou obcecado com a ideia de proteger nossa família? Dizia que ia resolver o problema?" Começou a ter comportamentos estranhos, a falar sobre machucar pessoas que ameaçassem nossa família. "Eu disse isso." "Disse. E um dia..." Renata parou, fingindo se emocionar. "Um dia essa mulher teve um acidente de carro. E você ficou muito perturbado, dizendo que tinha sido culpa sua." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Culpa minha? Por quê?" "Você estava tendo episódios psicóticos, Eduardo. O psicólogo disse que eram fantasias de uma criança traumatizada. Você inventava histórias sobre ter sabotado o carro dela, sobre ter feito coisas terríveis. Por isso precisamos te tratar. E o tratamento me fez esquecer. Te fez entender que eram só fantasias de uma mente infantil perturbada." Renata segurou a mão dele. "Eduardo, você nunca fez nada de errado. Era só uma criança assustada inventando histórias para se sentir poderoso diante de uma situação que não entendia." Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. Parte dele se sentia aliviado por saber que eram apenas fantasias, mas outra parte, uma parte mais profunda, sussurrava que havia algo errado nessa versão. "Mãe, posso ver os relatórios desse psicólogo?" "Claro, meu filho. Amanhã eu procuro nos arquivos." Na manhã seguinte, Marcos Antonelli estava no antigo hospital onde Marta havia sido atendida, agora reformado e com nova administração. A enfermeira-chefe, Dona Carmen, de 60 anos, havia trabalhado lá na época do acidente. "Lembro sim da moça", disse, mexendo no café. "Coitadinha, tão nova." O Dr. Hélio ficou muito chateado com o caso. Dr. Hélio. Hélio Mendonça. Era o médico plantonista que atendeu ela. Já aposentou, mas mora aqui perto. Ele sempre dizia que aquele acidente tinha coisa estranha. Marcos anotou o endereço e foi direto para a casa do médico aposentado. Dr. Hélio, aos 75 anos, ainda tinha a memória afiada e não havia esquecido o caso que o perturbou por décadas. Aquela menina não deveria ter morrido, disse, mostrando anotações pessoais que havia guardado. Os ferimentos eram compatíveis com o acidente, mas o carro tinha marcas estranhas. Que tipo de marcas?
Os freios tinham sido claramente sabotados. Não foi falha mecânica. Foi crime. Mas quando tentei insistir na investigação, recebi uma visita muito desagradável. De quem? Homens de terno disseram que eu estava vendo coisas onde não tinha, que seria melhor para minha carreira esquecer esses detalhes. Poucos dias depois, o delegado responsável pelo caso foi transferido para outra cidade. Marcos sentiu que estava no caminho certo. Doutor, o senhor guardou alguma evidência. Guardei fotos. O médico foi até um armário antigo. Sempre achei que um dia alguém viria investigar direito. As fotografias mostravam claramente os danos no sistema de freios do Corsa vermelho de Marta. Para um olho treinado, era óbvio que não era desgaste natural. Doutor, posso levar essas fotos? Pode. Já passou da hora da verdade vir à tona. Enquanto isso, Aline estava no trabalho, mas não conseguia se concentrar. Gabriela havia ligado pela manhã, convidando ela e Beatriz para passarem o domingo na mansão. Quero que você conheça meu quarto, meus livros, havia dito Gabriela. E quero que a Beatriz conheça a piscina. Ela vai adorar. Aline ficou dividida entre a alegria de ver a filha sendo aceita e o medo de entrar no território da família Vasconcelos. Especialmente com Eduardo claramente hostil à presença delas, seu celular tocou. Era Fernando. Filha, preciso te contar uma coisa. O investigador já encontrou evidências de que sua mãe foi assassinada. Aline sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Assassinada. Os freios do carro foram sabotados. Temos fotos, testemunhas. Não foi acidente. Meu Deus. Ela se apoiou na parede. Quem faria uma coisa dessas? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, Aline. Você e Beatriz precisam ser muito cuidadosas. Se alguém matou sua mãe para manter segredos, pode tentar fazer o mesmo com vocês. Fernando, estou com medo. Eu sei. Por isso contratei segurança discreta para vocês. Tem um homem vigiando sua casa e outro seguindo vocês de longe? Não se preocupe. São profissionais. Vocês nem vão perceber naquela tarde. Eduardo procurou Gabriela no quarto dela. A irmã estava estudando para uma prova de direito penal, ironicamente sobre homicídio culposo. Gabi, posso falar com você? Claro, mano. Senta aí. Eduardo se jogou na poltrona ao lado da escrivaninha. Você acha que eu sou uma pessoa má? Gabriela largou o livro, surpresa com a pergunta. Claro que não. Por que está perguntando isso? Sei lá. Às vezes tenho pesadelos estranhos. E com essa história da investigação, fico pensando se eu não fiz alguma coisa ruim quando era criança. Eduardo, você era uma criança doce, meio brigão às vezes, mas doce. Lembro de você me defendendo dos meninos na escola, me ajudando com lição de casa. Você lembra de eu consultar psicólogo? Lembro vagamente. Mamãe disse que você estava com dificuldades na escola ou algo assim. Gabriela franziu o senho. Por que tantas perguntas sobre o passado? É que... Eduardo hesitou. Tenho a impressão de que apagaram parte das minhas memórias, como se tivessem me feito esquecer alguma coisa importante. Gabriela segurou a mão do irmão. Eduardo, se você fez alguma coisa quando era criança, não pode se culpar. Criança não tem discernimento completo. E se não foi alguma coisa qualquer? E se foi alguma coisa terrível? Gabriela olhou nos olhos do irmão e viu um medo profundo, quase animal. Mano, que medo é esse? Do que você está com medo de lembrar? Eduardo não respondeu. Apenas abraçou a irmã, tremendo como uma criança assustada. E no fundo da mente, atrás de todas as barreiras que Renata havia construído com ajuda médica, uma lembrança começava a se formar. Suas mãos pequenas, uma chave inglesa, e a voz da mãe sussurrando. Muito bem, meu filho. Agora nossa família está protegida. Marcos Antonelli chegou ao escritório de Fernando, com uma pasta repleta de evidências e uma expressão sombria que fez o empresário se preparar para o pior. Era uma quinta-feira chuvosa, e o barulho da água batendo no vidro do 28º andar criava uma trilha sonora melancólica para a revelação que mudaria tudo. Fernando, senta aí, Marcos disse, abrindo a pasta sobre a mesa. O que vou te contar é pesado, muito pesado. Pode falar. Preciso saber a verdade. Marcos retirou várias fotografias e documentos. Confirmamos que Marta foi assassinada.
Os freios foram sabotados por alguém que conhecia carros e teve acesso ao veículo dela. Mas isso você já sabia. E quem foi? Aí que está o problema. Marcos respirou fundo. Consegui rastrear algumas testemunhas da época. Uma vizinha de Marta lembra de ter visto uma mulher elegante conversando com uma criança perto do carro da sua ex-namorada, no dia anterior ao acidente. Fernando sentiu um arrepio. Uma mulher elegante e uma criança. A descrição da mulher bate com sua esposa. E a criança? Fernando. A criança tinha cerca de 10 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando sabia onde Marcos queria chegar, mas sua mente se recusava a aceitar. Você está sugerindo que... Estou sugerindo que precisa conversar urgentemente com seu filho Eduardo e com sua esposa. Marcos colocou mais documentos na mesa. Encontrei também o psicólogo que tratou Eduardo quando criança, Dr. Marcelo Freitas. Ele se aposentou, mas concordou em falar comigo off the record. O que ele disse? Que Eduardo foi levado até ele por Renata com sintomas de trauma grave, pesadelos, episódios de violência, culpa excessiva. O garoto repetia frases como "eu protegi nossa família" e "ela não vai mais machucar ninguém". Fernando sentiu o mundo girando ao seu redor. Não pode ser. O tratamento incluiu sessões de hipnose para reorganizar as memórias traumáticas, segundo os relatórios. Em outras palavras, fizeram seu filho esquecer o que havia feito. Marcos, você está me dizendo que meu filho de 10 anos... Estou dizendo que ele foi manipulado por sua esposa para cometer um crime e depois teve a mente alterada para esquecer. Fernando, Eduardo é tanto vítima quanto culpado. Naquela noite, Eduardo estava na academia da mansão, socando o saco de pancadas com uma fúria desesperada. Cada golpe era uma tentativa de calar as vozes que ecoavam em sua cabeça, fragmentos de memórias que insistiam em aflorar. Eduardo, você é meu menino corajoso. Não é? Essa mulher má quer destruir nossa família. Você sabe o que fazer, meu filho. Protege a mamãe. Para, gritou para si mesmo, dando um soco tão forte que suas articulações sangraram. Era então que as imagens vinham com mais clareza. Ele com 10 anos, segurando uma chave inglesa com as mãos trêmulas, mexendo embaixo do capô do Corsa vermelho enquanto Renata fazia vista. Não, murmurou, caindo de joelhos no chão da academia. A porta se abriu. Era Gabriela. Eduardo, ouvi você gritando. Ela parou ao ver o irmão no chão, as mãos sangrando. Meu Deus, o que aconteceu? Gabi, ele olhou para ela com olhos desesperados. Eu fiz uma coisa terrível. Uma coisa muito terrível. Gabriela se aproximou devagar. Que coisa, mano? Eu matei ela. Eu matei a mãe da Aline. As palavras saíram como uma confissão arrancada da alma. Gabriela ficou pálida, se apoiando na parede. Eduardo, você está delirando. Você tinha 10 anos. Eu lembro agora. Ele se levantou, passando as mãos pelos cabelos. A mamãe me disse que aquela mulher ia destruir nossa família. Disse que ela estava ameaçando o papai, que ia tirar tudo de nós. E eu quis proteger todo mundo. Como você lembra disso agora? As memórias estão voltando desde que o papai começou a investigação. É como se alguém tivesse construído uma parede na minha mente. E agora ela está desmoronando. Gabriela se aproximou, segurando as mãos machucadas do irmão. Eduardo, mesmo que isso seja verdade, você era uma criança. Criança não comete assassinato. Ela é manipulada por adultos. Mas eu fiz! Ele gritou. Eu peguei as ferramentas do jardineiro. Cortei os cabos dos freios. A mamãe me ensinou onde ficava. Disse que era como um videogame, que eu estava salvando nossa família. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Eduardo. Eu vi no jornal quando ela morreu, e a mamãe me abraçou. Disse que eu era seu herói, que tinha salvado todos nós. Depois me levou no psicólogo. Disse que ia me ajudar a esquecer coisas ruins. Gabriela sentiu náuseas. A mãe que ela admirava havia transformado seu irmão de 10 anos num assassino. Eduardo, onde está a mamãe agora? Não sei. Saiu de casa cedo. Disse que ia resolver umas coisas. A gente precisa contar para o papai. Ele vai me odiar. Eduardo chorou. Eu matei a mulher que ele amava. Ele vai entender que você foi usado. Gabriela abraçou o irmão. Eduardo, você precisa contar a verdade.
É a única forma de se livrar dessa culpa. Fernando estava no escritório quando recebeu a ligação de Gabriela. A voz da filha tremia tanto que ele mal conseguia entender as palavras. Ei, pai, você precisa vir para casa. Agora. O Eduardo lembrou de tudo. Lembrou de quê? Da morte da mãe da Aline, pai. Foi ele. Mas ele foi manipulado pela mamãe. Fernando fechou os olhos, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Parte dele já sabia, desde que Marcos trouxera as evidências, mas ouvir da boca da filha tornava tudo real demais. Estou indo para aí. Quando Fernando chegou em casa, encontrou Eduardo e Gabriela na sala. O filho mais velho destruído, contando cada detalhe das memórias que haviam retornado. Pai. Eduardo se levantou quando o viu chegar. Eu sinto muito, pai. Fernando olhou para o filho, um homem de 24 anos, forte e bem-sucedido, mas naquele momento parecendo uma criança perdida e aterrorizada. Eduardo, senta aqui. Fernando se aproximou devagar. Conta tudo para mim. Por 2 horas, Eduardo narrou como Renata havia o preparado psicologicamente, pintando Marta como uma ameaça à família, ensinando-o a sabotar o carro como se fosse uma brincadeira para proteger todos. Ela disse que você ficaria orgulhoso de mim, Eduardo soluçou, que eu era corajoso por proteger nossa família. Fernando sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito, não de Eduardo, mas de Renata. Ela havia usado a inocência e o amor de uma criança para cometer um assassinato. Eduardo. Fernando segurou o rosto do filho. Você era uma criança manipulada por um adulto doente. Você não é culpado. Você é vítima. Mas eu fiz, pai. Minhas mãos cortaram aqueles cabos. As mãos de um menino de 10 anos que foi enganado por sua própria mãe. Fernando abraçou o filho. Eduardo, eu não te culpo. Eu culpo a mulher que deveria ter te protegido e em vez disso te usou. Gabriela chorava silenciosamente, vendo a família se despedaçar e se reconstituir ao mesmo tempo. Pai, ela disse, onde está a mamãe? Não sei, mas quando ela voltar, vamos ter uma conversa definitiva. Renata chegou em casa às 10 da noite, vindo de uma reunião com advogados onde havia discutido estratégias para o divórcio. Ela encontrou Fernando, Eduardo e Gabriela esperando na sala, e imediatamente percebeu que algo havia mudado. Que cara é essa? Perguntou, tirando o casaco. Senta, Renata, Fernando disse, a voz perigosamente calma. Eduardo lembrou. Gabriela disparou, não conseguindo se conter. Renata ficou imóvel por alguns segundos. Depois riu nervosamente. Lembrou do quê? De como você o usou para matar Marta. Fernando se levantou. De como você transformou nosso filho de 10 anos num assassino. O rosto de Renata mudou completamente. A máscara de esposa dedicada caiu, revelando a mulher fria e calculista que sempre havia sido. Eduardo estava tendo episódios psicóticos. Disse sem emoção. Fantasias violentas, o psicólogo confirmou. Mentira! Eduardo gritou. Você me ensinou. Você me disse que era para proteger nossa família. Você era uma criança perturbada que inventava histórias. Renata manteve a frieza. Se fez alguma coisa, foi por conta própria. Chega. Fernando explodiu. Chega de mentiras. Eu tenho evidências, Renata. Testemunhas que viram você com o Eduardo perto do carro da Marta. Relatórios do psicólogo sobre o tratamento de reorganização de memórias. Acabou. Renata olhou ao redor, vendo que havia perdido. Eduardo chorava. Gabriela a olhava com nojo. E Fernando com ódio puro. Eu fiz o que precisava fazer, disse finalmente. Aquela mulher ia destruir nossa família. Nossa família. Fernando riu amargamente. Você destruiu nossa família. Transformou meu filho num assassino e me fez perder 28 anos com minha filha. Sua filha. Renata cuspiu veneno. Sua filha é uma favelada oportunista que veio atrás de dinheiro. Fernando deu um passo em direção à esposa. Os punhos cerrados, Gabriela segurou o braço do pai. Ela não vale a pena, pai. Renata, Fernando disse, controlando a voz. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da minha casa. Amanhã cedo vou à polícia contar tudo. Você não tem coragem. Assiste e vai ver. Renata subiu para o quarto, mas não para fazer malas. Ela tinha planos muito diferentes para aquela noite.
Eduardo não conseguiu dormir a noite inteira. Às 4 da manhã, ele se levantou da cama e foi até o banheiro da suíte, olhando-se no espelho como se estivesse vendo um estranho. As memórias agora vinham em ondas avassaladoras, cada detalhe mais nítido que o anterior. Ele tinha 10 anos e estava no jardim quando Renata se aproximou, agachando-se ao lado dele com aquele sorriso que ele pensava ser de carinho. Eduardo, meu amor, preciso que você me ajude com uma coisa muito importante. Claro, mamãe, o que é? Tem uma mulher má que quer machucar nosso papai. Ela quer tirar nossa casa, nosso dinheiro, separar nossa família. Como ela pode fazer isso? Ela está ameaçando o papai, dizendo coisas mentirosas sobre ele. Se ela conseguir, vamos perder tudo, e você e a Gabi vão ter que ir morar na rua. Eduardo sentiu o medo apertar o peito. O que a gente pode fazer? Você é meu menino corajoso, né? O mais inteligente e protetor. Renata acariciou o rosto dele. Eu sei um jeito de parar essa mulher má, mas preciso da sua ajuda. Eduardo socou o espelho do banheiro, despedaçando-o. Os cacos cortaram sua mão, mas a dor física era nada comparada à agonia mental de lembrar como havia sido manipulado. O barulho acordou Gabriela, que bateu na porta. Eduardo, está tudo bem. Ele abriu a porta, a mão sangrando. Gabriela viu os cacos espalhados pelo chão e o desespero nos olhos do irmão. Não consigo parar de lembrar, sussurrou. Cada palavra que ela disse, cada mentira que plantou na minha cabeça. Gabriela pegou uma toalha para estancar o sangue da mão dele. Eduardo, você precisa contar tudo isso para um psicólogo. Precisa processar essas memórias de forma saudável. Eu não mereço ajuda, Gabi. Eu matei uma pessoa inocente. Você tinha 10 anos. Ela gritou, perdendo a paciência. 10 anos, Eduardo. Você era uma criança que confiava na própria mãe. Eduardo desabou no chão do banheiro, chorando como não chorava desde criança. Gabriela se sentou ao lado dele, abraçando o irmão mais velho que sempre a havia protegido. Gabi, ele murmurou entre os soluços. Como eu vou olhar para a Aline? Como vou olhar para a filha da mulher que eu matei? Você vai olhar nos olhos dela e vai contar a verdade, toda a verdade, e vai pedir perdão, mesmo sabendo que talvez ela nunca possa dar. Fernando estava na cozinha tomando café preto quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Era o segurança que ele havia contratado para vigiar Aline. Senhor Vasconcelos, temos um problema. Sua esposa esteve na casa da sua filha durante a madrugada. O sangue de Fernando gelou. Como assim esteve? Ela chegou por volta das 2 da manhã. Ficou observando a casa por meia hora. Depois saiu. Mas, senhor, ela estava armada. Armada? Fernando quase derrubou a xícara. Você tem certeza? Absoluta. Pistola 380. Ficou ali parada, olhando para a casa, como se estivesse planejando alguma coisa. Fernando desligou e imediatamente ligou para Aline. O telefone chamou várias vezes antes de ela atender. A voz sonolenta. Alô? Aline, graças a Deus você está bem. O alívio era palpável na voz dele. Você e a Beatriz estão em casa. Estamos sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Renata esteve aí durante a madrugada. Armada, Aline sentou na cama, completamente desperta agora. O que, Fernando? O que você está dizendo? Ela sabe que descobrimos tudo. Estou indo buscar vocês agora mesmo. Vão ficar aqui em casa até resolvermos isso. Mas, sem discussão, Aline, sua vida e da Beatriz estão em perigo. 1 hora depois, Fernando chegou à casa de Nazaré com 2 seguranças. Aline já estava pronta com uma mala pequena, e Beatriz observava tudo com curiosidade infantil. Vovô, vamos morar no castelo? Perguntou se referindo à mansão. Por uns dias, princesa. Fernando forçou um sorriso. Até a situação se acalmar, Nazaré, aos 80 anos, demonstrava mais coragem que qualquer um. Eu fico aqui mesmo. Essa casa é minha. E não vou sair por causa de ameaça de Patricinha. Dona Nazaré, por favor. Fernando, meu filho. Ela colocou a mão no braço dele. Eu já sobrevivi à seca. A pobreza, a perda da minha filha, não vai ser uma ricaça louca que vai me tirar da minha casa. Aline abraçou a avó. Vó, pelo menos deixa o segurança ficar aqui. Esse eu aceito. Pode até me ajudar com as compras pesadas. Na mansão dos Vasconcelos, a atmosfera estava pesada como uma tempestade prestes a explodir.
Renata havia sumido desde a noite anterior, levando apenas uma mala pequena e deixando para trás décadas de vida em comum. Eduardo estava na sala quando Aline chegou com Beatriz. O encontro foi devastador para ambos. Ele viu nela os traços de Marta, que ainda lembrava vagamente, e ela viu nele o homem que havia matado sua mãe. Aline. Eduardo se aproximou devagar. Eu preciso falar com você. Fernando tentou intervir. Eduardo, talvez não seja a hora. Não, pai. É exatamente a hora. Eduardo olhou diretamente para Aline. Eu lembro de tudo agora. Eu lembro de ter sabotado o carro da sua mãe. Aline ficou pálida, instintivamente puxando Beatriz para perto de si. O quê? Eu tinha 10 anos. Minha mãe me convenceu de que sua mãe era uma ameaça à nossa família. Ela me ensinou como cortar os cabos dos freios. Disse que era como salvar todo mundo num videogame. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Aline. Ela estava cara a cara com o assassino de sua mãe. Mas era impossível sentir ódio por aquele homem quebrado que havia sido apenas uma criança manipulada. Eu sei que você nunca pode me perdoar. Eduardo continuou, a voz embargada. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito. Sinto muito por ter tirado sua mãe de você. Sinto muito por ter roubado 28 anos de vocês duas. Sinto muito por ter sido usado para destruir sua família, Beatriz, que não entendia completamente a situação, mas percebia a tristeza dos adultos. Se aproximou de Eduardo. Tio, por que você está chorando? A inocência da pergunta fez Eduardo desabar completamente. Ele se ajoelhou na frente da menina, tentando controlar o choro. Porque eu fiz uma coisa muito ruim, princesa. E agora estou muito arrependido. Mas se você está arrependido, Jesus perdoa. Beatriz disse com a simplicidade de uma criança. A vovó Nazaré sempre diz isso. Aline olhou para a filha, depois para Eduardo, depois para Fernando e Gabriela. Toda aquela família estava destruída por causa dos crimes de Renata. E no centro de tudo, havia uma criança que havia sido usada como arma. Eduardo. Ela disse baixinho. Você também é vítima dela. Um menino de 10 anos não comete assassinato. Ele é manipulado para isso. Mas eu fiz. Ele sussurrou. Minhas mãos... As mãos de uma criança obediente que confiava na própria mãe. Aline segurou os ombros dele. Eduardo, eu não consigo te perdoar agora. Talvez nunca consiga completamente. Mas eu entendo que você também foi machucado por ela. O momento foi interrompido pelo som de pneus cantando na entrada da mansão. Pela janela, viram Renata saindo de um carro alugado, caminhando em direção à porta principal com uma determinação perigosa. Ela voltou. Gabriela sussurrou. Fernando imediatamente pegou o telefone para ligar para a polícia. Mas Renata já estava entrando na casa. Ela havia usado a chave, como se ainda tivesse direito de estar ali. Onde está todo mundo? Gritou da entrada. Gabriela, leva Aline e Beatriz para o andar de cima. Fernando ordenou. Agora, eu não vou deixar vocês sozinhos com ela. Aline protestou. Vai! Fernando gritou. E pela primeira vez, Aline ouviu o tom de comando que fazia dele um magnata temido. Renata apareceu na sala, visivelmente alterada. Seus cabelos estavam despenteados, a maquiagem borrada, e havia algo selvagem em seus olhos. Então é assim que termina. Ela olhou ao redor. 25 anos de casamento jogados no lixo por causa de uma favelada. Renata, vá embora, Fernando disse, mantendo a calma. Acabou. Acabou. Ela riu histericamente. Fernando, você acha que vai me descartar como um lixo e ficar com sua familhinha feliz? Eduardo se levantou tremendo. Mãe, pare com isso. Você. Ela apontou para o filho. Você me traiu. Depois de tudo que fiz por você, depois de ter te protegido durante todos esses anos. Protegido? Eduardo gritou. Você me transformou num assassino. Eu te protegi de consequências. Renata explodiu. Você acha que seria melhor lembrar, viver com essa culpa todos os dias? Seria melhor do que viver com uma mentira. Renata tirou uma pistola da bolsa, apontando diretamente para Eduardo. Você foi meu filho perfeito. E agora olha o que se tornou. Um traidor chorão. Fernando deu um passo à frente. Renata, abaixa essa arma. Não. Ela voltou a arma para ele. Você destruiu tudo. Tudo que construímos juntos.
por causa de uma morta e da filha bastarda dela, foi quando Aline apareceu no topo da escada. Se você quer me matar, me mata, mas deixa eles em paz. Renata olhou para cima, vendo Aline descendo lentamente. A princesinha decidiu aparecer. Renata. Aline continuou descendo, as mãos visíveis. Eu sei que você matou minha mãe. Sei que usou seu próprio filho para isso. Mas essa vingança não vai trazer ela de volta. Sua mãe era uma ameaça. Renata manteve a arma apontada. Ela ia destruir minha família. E o que você está fazendo agora? Aline chegou ao último degrau. Não está destruindo sua própria família. Por um momento, Renata hesitou. Olhou para Eduardo, que a observava com uma mistura de medo e pena. Para Fernando, que a encarava com desprezo. Para Gabriela, que havia aparecido atrás de Aline. Já era tarde demais para minha família no momento que você decidiu aparecer. Renata disse finalmente. O som das sirenes começou a ecoar na distância. Fernando havia conseguido ligar para a polícia sem que ela percebesse. Renata ouviu as sirenes e soube que havia chegado ao fim. Olhou uma última vez para Eduardo. Eu te amava, meu filho. Tudo o que fiz foi por amor. Depois virou a arma para si mesma. Não, Eduardo gritou. Saltando em direção à mãe, no exato momento em que ela apertaria o gatilho, o disparo ecoou pela mansão como um trovão, mas a bala se perdeu no teto de madeira entalhada. Eduardo conseguiu segurar o braço de Renata, lutando para tomar a arma dela enquanto todos na sala ficaram paralisados pelo susto. Larga, mãe! Larga essa arma! Ele gritava, enquanto os dois rolavam pelo chão de mármore. Fernando correu para ajudar, conseguindo desarmar Renata no momento em que os policiais invadiram a sala. Em questão de segundos, a mulher que havia manipulado uma família inteira por décadas estava algemada no chão, soluçando histericamente. Acabou, sussurrou Fernando, abraçando Eduardo, que tremiam como uma folha. Acabou, filho. Aline desceu o resto da escada devagar, ainda em choque. Beatriz apareceu atrás de Gabriela, os olhos arregalados vendo tanta confusão. Mamãe, por que a senhora está no chão com essas pulseiras? Perguntou inocentemente, se referindo às algemas. Ninguém soube como responder. A delegacia estava um caos. Jornalistas já haviam descoberto a história e se aglomeravam do lado de fora, tentando fotografar a prisão de Renata Meireles Vasconcelos. O escândalo de uma das famílias mais ricas de São Paulo envolvida em assassinato dominaria os noticiários por semanas. Eduardo estava numa sala de depoimento, contando toda a verdade para o delegado Carvalho, um homem experiente que já havia visto de tudo, mas ainda ficou chocado com a manipulação psicológica de uma criança. Doutor Eduardo, disse o delegado, o senhor entende que, apesar de ter sido manipulado, tecnicamente cometeu o crime quando menor. Entendo. Eduardo respondeu com a voz firme. E estou disposto a assumir as consequências. Seu advogado está falando em inimputabilidade por idade e manipulação psicológica. Não quero escapar das consequências. Eduardo o interrompeu. Quero pagar pelo que fiz, da forma que a justiça achar correta. Na sala ao lado, Fernando prestava depoimento como vítima e pai de vítima. Mas sua maior preocupação era com Aline. Ela havia ficado em silêncio desde a prisão de Renata, apenas segurando Beatriz no colo. Senhor Vasconcelos, perguntou o delegado. A senhora Aline gostaria de prestar queixa contra Eduardo Vasconcelos. Fernando olhou através do vidro da sala onde Aline esperava. Não sei, preciso conversar com ela. 2 horas depois, todos estavam numa sala reservada da delegacia. Eduardo sentado de um lado, Aline do outro. Com Fernando e Gabriela como mediadoras silenciosas, Beatriz havia sido levada para casa por Nazaré, que chegou como um furacão exigindo levar a bisneta longe dessa confusão toda. Aline. Eduardo começou, as mãos tremendo. Eu vou me entregar. Vou confessar tudo e aceitar a punição que vier. Eduardo. Ela suspirou. Você tinha 10 anos. Mas eu fiz. Foram minhas mãos que cortaram aqueles cabos. Foi por minha causa que sua mãe morreu. Aline ficou em silêncio por um longo tempo, observando o homem à sua frente. Podia ver o menino assustado que ele tinha sido, manipulado por uma mãe psicopata, mas também podia ver suas próprias lágrimas aos 12 anos, perguntando por que Deus havia levado sua mãe embora. Eduardo, disse finalmente, se você se entregar, o que isso vai resolver? Vai fazer justiça. Vai,
Ela se inclinou para a frente. Minha mãe vai voltar. Eu vou recuperar os anos que perdi sem ela. Beatriz vai conhecer a avó que nunca teve. Eduardo baixou a cabeça. Não. Então me explica que justiça é essa? Fernando observava o diálogo entre os filhos, impressionado com a maturidade de Aline. Gabriela segurava a respiração, sabendo que o futuro da família dependia daquela conversa. Aline. Eduardo ergueu os olhos. Eu preciso pagar pelo que fiz. Preciso carregar essa culpa pelo resto da vida. Você já carrega. Ela respondeu. Vi nos seus olhos desde o primeiro dia. Você sempre soube, no fundo, que tinha feito alguma coisa terrível. Sua mente bloqueou as memórias, mas seu coração nunca a esqueceu. Então, o que você quer que eu faça? Aline respirou fundo. Quero que você viva. Quero que você seja um homem melhor do que sua mãe deixou você ser. Quero que você honre a memória da minha mãe vivendo uma vida que valha a pena. Você não quer que eu seja preso. Eu quero que você seja livre da culpa que ela plantou na sua cabeça. Aline se levantou. Eduardo, minha mãe era médica. Ela dedicou a vida a salvar pessoas. Você acha que ela ia querer que mais uma vida fosse destruída por causa da morte dela? Eduardo começou a chorar novamente. Mas como você pode me perdoar? Eu não disse que perdoo. Aline foi direta. Disse que entendo. Perdão é um processo, Eduardo. Talvez leve anos. Talvez nunca aconteça completamente. Mas eu posso tentar, se você me der motivos para isso. Que motivos? Seja um bom irmão? Seja um bom tio para minha filha? Ajude seu pai a construir algo positivo em cima de tanta destruição. E nunca, jamais, deixe que alguém use você para machucar outras pessoas. Fernando se aproximou dos dois filhos. Aline, você tem certeza disso? Tenho. Ela olhou para Eduardo. Mas com uma condição. Qual? Você vai fazer terapia. Vai tratar os traumas que sua mãe causou. E se um dia eu sentir que você está se tornando perigoso como ela era, aí sim vou à polícia. Eduardo assentiu vigorosamente. Eu aceito. Aceito tudo. O delegado Carvalho não ficou totalmente satisfeito com a decisão, mas respeitou a vontade de Aline de não prestar queixa contra Eduardo. Renata, por outro lado, enfrentaria acusações de homicídio. Manipulação de menor e porte ilegal de arma. Ela vai pegar no mínimo 20 anos, explicou o advogado da família para Fernando. E considerando a idade dela, provavelmente vai morrer na prisão. Naquela noite, de volta à mansão, a família se reuniu pela primeira vez em décadas sem segredos entre eles. Eduardo havia chamado um psiquiatra para começar o tratamento imediatamente. Gabriela fazia planos para se mudar para um apartamento menor, querendo distância da mansão cheia de memórias ruins. Pai, disse Gabriela, o que vamos fazer com a empresa? Fernando olhou pela janela do escritório, vendo São Paulo se iluminar na noite. O império que havia construído sobre mentiras e manipulações agora parecia pequeno demais para conter a verdade. Vou dividir tudo entre vocês três, disse. Eduardo, Gabriela e Aline. Vocês decidem o que fazer. Pai, eu não quero dinheiro. Aline protestou. Nunca quis. Não é sobre querer, é sobre merecer. Fernando a encarou. Você é minha filha. Beatriz é minha neta. Vocês têm direito à herança da família. E se eu não quiser administrar empresas, então vende sua parte e faz o que te faz feliz. Fernando sorriu tristemente. Aline, eu perdi 28 anos da sua vida. Não vou tentar controlar os próximos 28, Eduardo, que havia ficado quieto até então, se aproximou. Aline, eu gostaria de fazer uma proposta. Que proposta? Que tal transformarmos parte da empresa numa fundação? Uma fundação que ajude crianças vítimas de manipulação psicológica, famílias carentes, projetos de educação. Aline olhou surpresa para o meio-irmão. Você faria isso? Seria uma forma de honrar sua mãe e de tentar compensar, mesmo que minimamente, o que foi tirado de vocês? Gabriela bateu palmas. Eu adorei a ideia. Podíamos chamar de Fundação Marta Tavares. Fernando sentiu o coração se apertar ao ouvir o nome de Marta novamente. Mas dessa vez não foi dor, foi esperança. Vocês têm certeza disso? Perguntou. Tenho, disse Aline. Mas com uma condição. Mais uma! Eduardo riu nervosamente. A fundação tem que ajudar também famílias como a minha, gente que precisa de oportunidade, não de esmola.
Feito. Fernando estendeu a mão. Sócios. Os 3 filhos apertaram a mão do pai simultaneamente. Sócios? Disseram em uníssono mais tarde, quando todos já haviam ido dormir. Fernando ficou sozinho no escritório, segurando a fotografia de Ilhabela que havia começado tudo. Falou baixinho para a imagem de Marta. Conseguimos, meu amor. Nossa filha é incrível, forte como você, mas com um coração ainda maior. Ela salvou esta família da mesma forma que você me salvou todos aqueles anos atrás. Uma lágrima caiu sobre o vidro da moldura. Eu prometo que vou cuidar bem delas, da nossa Aline e da nossa Beatriz. E vou ensinar para elas tudo sobre você, sobre como você era maravilhosa. O vento balançou as cortinas da janela. E por um momento, Fernando jurou ter sentido o perfume suave que Marta usava quando eram jovens. Descansa em paz, minha rainha. A verdade finalmente veio à tona. 6 meses depois, o cemitério São Pedro estava silencioso na manhã ensolarada de domingo. Fernando e Aline caminhavam devagar pelos caminhos de pedra, carregando um buquê de rosas brancas. As flores favoritas de Marta. Era a primeira vez que eles visitavam o túmulo juntos. Nervosa, Fernando perguntou, notando que Aline respirava fundo. Um pouco, ela admitiu. É estranho trazer você aqui, por tantos anos. Este lugar era só meu e da avó. Se preferir ir sozinha. Não. Aline segurou o braço dele. Está na hora. Ela merece ter os 2 filhos dela aqui. O túmulo de Marta era simples, mas bem cuidado. Uma lápide de mármore branco com sua foto e os dizeres: Marta Tavares, mãe dedicada, médica vocacionada, alma generosa, 1975-2007. Fernando se ajoelhou diante da sepultura, colocando as flores sobre a pedra com as mãos trêmulas. Oi, meu amor, disse baixinho. Trouxe nossa filha para você conhecer direito. Aline se ajoelhou ao lado dele, os olhos marejados. Oi, mamãe, trouxe o papai, como você sempre quis. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um com suas próprias palavras para Marta. Fernando contou sobre Beatriz, sobre como ela era esperta e carinhosa. Aline falou sobre a Fundação Marta Tavares, que já havia ajudado 50 famílias em apenas 6 meses. Mamãe, Aline sussurrou, eu ainda fico brava às vezes, pensando em tudo que perdemos, mas também fico grata, porque sua neta vai crescer conhecendo o avô, os tios, tendo uma família completa. Fernando pegou a mão da filha. Sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Acha mesmo, tenho certeza, você tem a bondade dela, mas também uma força que é só sua. Naquele mesmo domingo, Eduardo estava numa clínica de reabilitação em Campos do Jordão, participando de uma sessão de terapia em grupo. 6 meses de tratamento intensivo haviam mudado completamente sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o mundo. Eduardo, disse a psicóloga, Deatra, Helena. Como você se sente hoje sobre aquela decisão da sua irmã de não te processar? Grato, ele respondeu sem hesitar. Mas também responsável. Ela me deu uma segunda chance que eu não sabia se merecia. Agora sei que preciso honrar essa chance todos os dias. E como você tem feito isso? Trabalhando na fundação, ajudando outras crianças que passaram por manipulação psicológica. É doloroso às vezes, porque vejo minha própria história refletida nelas. Mas também é curativo. Eduardo havia se tornado o principal coordenador do programa de apoio a menores vítimas de abuso psicológico da Fundação Marta Tavares. Sua experiência pessoal, embora traumática, o tornava particularmente eficaz em identificar e ajudar crianças em situações similares, e seus pesadelos diminuíram muito. Ainda tenho de vez em quando, mas agora sei lidar com eles. E quando acordo, lembro que posso escolher ser melhor hoje do que fui ontem. Enquanto isso, na mansão de Alphaville, Gabriela estava ajudando Beatriz com a lição de casa na sala de estudos, que haviam transformado em um espaço acolhedor e colorido para a menina. Tia Gabi, Beatriz disse, mordendo a ponta do lápis. Posso te fazer uma pergunta? Claro, princesa. Por que a vovó Renata era má? Gabriela parou de revisar o caderno da sobrinha. Era uma pergunta que ela sabia que viria um dia, mas nunca se sentia preparada para respondê-la. Sabe, Bia, disse cuidadosamente. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com muito medo. Medo de perder coisas que amam. Medo de não serem importantes.
Mas todo mundo fica com medo às vezes. É verdade. A diferença é que pessoas boas encontram formas de lidar com o medo sem machucar outros. Pessoas como sua mãe, como seu avô, como você. Beatriz assentiu pensativa. Eu fico com medo às vezes de que vocês vão embora e eu vou ficar sozinha de novo. Gabriela abraçou a sobrinha. Isso nunca vai acontecer, meu amor. Agora somos uma família de verdade. Família que se escolhe e se cuida. E promete. Prometo à tarde. Todos se reuniram na casa nova que Fernando havia comprado para Aline e Beatriz. Era uma casa simples, mas confortável no bairro do Morumbi, perto o suficiente da mansão para visitarem frequentemente. Mas longe o suficiente para Aline manter sua independência, Nazaré estava na cozinha, comandando o preparo do almoço de domingo como sempre fez, mas agora com a ajuda de uma empregada que Fernando havia insistido em contratar. Dona Nazaré, Fernando entrou na cozinha. Posso ajudar em alguma coisa? Pode sim, ela sorriu. Vai ali na sala brincar com sua neta e deixar as mulheres trabalharem. Fernando riu, aos poucos. Havia aprendido a respeitar a autoridade de Nazaré na família. A mulher de 80 anos era, sem dúvida, a matriarca que mantinha todos unidos na sala. Encontrou Beatriz brincando com uma boneca que Gabriela havia dado de presente. A menina correu para abraçá-lo assim que o viu. Vovô, vem ver minha boneca nova. Ela tem cabelo de verdade. Fernando se sentou no chão, deixando Beatriz mostrar todos os detalhes da boneca. Era incrível como aquela criança havia preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Vovô, Beatriz disse, penteando o cabelo da boneca. Você é feliz agora? A pergunta o pegou de surpresa. Por que está perguntando isso, princesa? Porque às vezes você fica com cara triste quando pensa que ninguém está vendo. Fernando sorriu, impressionado com a percepção da neta. Sabe, Bia, felicidade é uma coisa complicada. Às vezes a gente fica triste por coisas que perdeu, mas também fica feliz por coisas que encontrou. E o que você encontrou? Vocês, ele disse sem hesitar. Encontrei minha filha, minha neta, uma família de verdade. Isso me faz muito feliz. E o que você perdeu? Fernando pensou na resposta mais simples. Tempo, princesa. Muito tempo que não posso recuperar. Mas agora sei que não posso desperdiçar nenhum minuto do tempo que ainda tenho. Durante o almoço, Eduardo chegou da clínica para passar o fim de semana com a família. Estava visivelmente melhor. Havia ganhado peso, os olhos não tinham mais aquele aspecto assombrado e conseguia sorrir genuinamente. Como estão as coisas na fundação? Perguntou para a Aline. Bem, a equipe de psicólogos que você sugeriu está fazendo um trabalho incrível. Semana passada, conseguimos tirar uma criança de uma situação de manipulação familiar muito parecida com... Ela parou, percebendo o que ia dizer. Com a minha? Eduardo completou tranquilamente. Está tudo bem, Aline. Falar sobre isso não me machuca mais. Na verdade, me ajuda a processar. O menino tem 8 anos. Aline continuou. Os pais estavam usando ele para chantagear uns aos outros no divórcio. Conseguimos intervenção judicial e ele está em terapia agora. Posso conhecê-lo na próxima semana? Eduardo perguntou. Às vezes, conversar com alguém que passou pela mesma coisa ajuda as crianças a entenderem que não foi culpa delas. Fernando observava o filho mais velho com orgulho. Eduardo havia encontrado uma forma de transformar seu trauma em propósito, ajudando outras crianças a não passarem pelo que ele passou. Eduardo, disse, queria te contar uma coisa. Recebi uma proposta para expandir a fundação para outros estados. Sério. Um grupo de empresários de Minas Gerais quer replicar nosso modelo lá e querem você como consultor principal. Eduardo olhou ao redor da mesa. Vendo a família que finalmente havia aprendido a ser honesta uns com os outros, eu adoraria, mas só se vocês acharem que estou pronto. Você está mais que pronto, Aline disse. Na verdade, acho que minha mãe ficaria orgulhosa de saber que algo tão positivo saiu de uma tragédia tão grande. Quando o sol começou a se pôr, Fernando se viu novamente no túmulo de Marta. Mas dessa vez acompanhado de toda a família, Beatriz havia insistido em levar flores para conhecer a vovó Marta. E agora, corria entre os túmulos enquanto os adultos conversavam. Mamãe, Aline disse, ajoelhada diante da sepultura. Trouxe toda a nossa família para você conhecer.
O Eduardo, que você cuidou quando ele era pequenininho, a Gabriela, que virou minha melhor amiga, e o papai. Bem, o papai você já conhece. Eduardo se aproximou do túmulo com um pequeno vaso de plantas. Tia Marta, disse, usando o tratamento que havia escolhido. Plantei essas flores para a senhora. São margaridas, que renascem todos os anos como nossa família. Gabriela colocou uma pequena placa ao lado das flores. Fundação Marta Tavares, em memória de uma vida dedicada a salvar outras vidas. Fernando foi o último a se aproximar. Tirou do bolso uma carta dobrada. É uma carta que escrevi para você, disse baixinho, contando tudo o que aconteceu, pedindo perdão por ter sido um covarde, prometendo cuidar bem das nossas meninas. Ele enterrou a carta ao lado do vaso de margaridas. Beatriz correu de volta para o grupo, segurando uma pequena borboleta amarela que havia pousado em sua mão. Olha, gritou excitada. A borboleta quer ficar comigo. Nazaré sorriu, observando a cena. Sabe o que dizem sobre borboletas em cemitério? O que, vó? Que são os que se foram mandando um beijo para os que ficaram. A borboleta voou em círculos sobre o túmulo de Marta antes de desaparecer na luz dourada do entardecer. Fernando olhou para sua família. Aline segurando Beatriz, Eduardo e Gabriela de mãos dadas. Nazaré observando tudo com sabedoria. E pela primeira vez em décadas, sentiu-se verdadeiramente em paz. Obrigado, meu amor, sussurrou para Marta, por ter me dado a filha mais incrível do mundo, por ter me ensinado que o amor verdadeiro nunca morre, por ter me mostrado que algumas vezes as cicatrizes mais profundas podem se transformar nos recomeços mais bonitos. A família Vasconcelos Tavares caminha de volta para casa, finalmente completa, finalmente honesta, finalmente livre.